Queridos, como vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Antes de começar, eu andei mexendo lá na prova para liberar. Eu acho que vocês devem ter tido os acessos. Caso vocês não tenham tido acesso, vocês me mandam por e-mail e eu encaminho para vocês. Mas eu andei liberando acesso à nota por questão e tudo mais, e eu acho que vocês vão conseguir acessar essa informação, ok? Mas vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso assunto da segunda unidade, que eu vou estar tratando com vocês sobre remuneração. A gente já começou a falar de remuneração, definiu o que seria remuneração, a gente entrou dentro do assunto das características de salário, definiu o que seria salário. Aqui a gente vai começar a falar agora dos princípios. Então vamos lá. Quando a gente vai falar dos princípios inerentes à remuneração e ao salário, vocês vão ver que basicamente a gente pode resumir os princípios em irredutibilidade salarial, intangibilidade salarial, inalterabilidade salarial e impenhorabilidade salarial. Então, vamos aí, dando uma sequência no nosso assunto, falando dos princípios que eu quero já falar na aula de hoje, sobre forma de cálculo e dar continuidade a esse assunto de remuneração. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar dos princípios, o primeiro princípio que a gente vai ter, e que tem muito a ver com o assunto que a gente está tratando agora, sobre coronavírus, é a irredutibilidade salarial. E quando eu falo de irredutibilidade salarial, tem tudo a ver com coronavírus, porque lembrem da MP 927, que tratava sobre suspensão do contrato de trabalho, e MP 936, que suplementou aí, falando sobre suspensão do contrato de trabalho, mas também falou sobre redução de jornada e redução de salário. O que a gente sempre aplicou no direito do trabalho. Eu vou falar do que a gente sempre aplicou para depois falar dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal mais recente. O que a gente sempre aplicou, o artigo 7º da Constituição Federal coloca no inciso 6 que é direito de todo trabalhador urbano e rural a irredutibilidade do salário. Só que essa irredutibilidade nunca foi absoluta. Eu tenho uma exceção a essa irredutibilidade, que seria a possibilidade de você reduzir salário através de convenção ou de acordo coletivo. Então, eu posso, através de contratos coletivos de trabalho, desculpem, um acordo firmado entre o empregador e o sindicato de empregados, ou uma convenção coletiva, um negócio, um contrato coletivo firmado entre sindicato de empregado e sindicato de empregador, eu posso reduzir o salário. E aí, uma das coisas que eu sempre discuti com vocês, alunos, seria o quê? Eu posso reduzir o salário só a redução? Aí a gente dizia, não pode. Por quê? Porque você teria aí uma redução proibida no artigo 7º, inciso 6, que só seria admitido por acordo e convenção coletiva. E aí vinha a pergunta que eu sempre fazia, porque existia já essa estrutura de muito tempo de reduzir salário junto com redução de jornada. E a resposta sempre foi a mesma. Também não pode, só pode por acordo e convenção coletiva. Por quê? Qualquer redução de salário, seja diretamente apenas do salário, seja uma redução através de redução da jornada de trabalho e proporcionalmente redução do salário, é redução do salário. A ideia da irredutibilidade salarial é uma proteção ao trabalhador para que ele não tenha prejudicado a sua receita e o pagamento das suas dívidas, das suas obrigações. Então, a gente assume obrigações com base numa receita média que eu vou ter. Então, se o meu salário ele é calculado de uma forma específica, por tempo, por exemplo, como a maioria dos trabalhadores, e aí por mês eu vou receber X reais, o que vai acontecer? Qualquer alteração, mesmo que seja acompanhada de redução da jornada, só poderia acontecer por acordo e convenção coletiva. A MP 936, ela propõe o quê? A redução de 25%, 50% ou 75% da jornada e, proporcionalmente, a redução do salário do trabalhador em cima disso, com a possibilidade de ser feito isso através de acordo individual de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, de início, através de uma decisão monocrática do Ricardo Lewandowski,
fez uma monstruosidade que diz o seguinte: olha, não pode reduzir através de acordo individual, mas se você fizer a redução por acordo individual e essa redução não for impugnada pelo sindicato, vai ser equivalente a uma aprovação do sindicato em um acordo ou uma convenção coletiva. Aí seria admissível. Como a gente está vivendo uma situação emergencial, o Supremo colocou logo em votação no plenário essa discussão sobre MP, e o plenário decidiu, infelizmente, não decidiu de acordo com a decisão horrorosa do Ricardo Lewandowski, mas também não decidiu como deveria o texto da Constituição. O Supremo vem, há algum tempo, fazendo zelo e vezelo de interpretar a Constituição e rasgando o texto da Constituição. A gente tem inúmeras hipóteses sobre isso. A mais conhecida por vocês, que não é tempo de crise, mas para vocês verem que a gente rasga a Constituição fora da crise e na crise também, foi a possibilidade da execução de pena sem um trânsito em julgado. Gente, olha, eu particularmente, se vocês me perguntassem, olha, a Assembleia Constituinte vai se reunir hoje e ela quer saber de você, José Barros, se faz uma execução provisória da pena. Eu ia dizer, eu sou a favor de uma execução provisória da pena, porque, na verdade, a gente vai ter uma pessoa que já foi condenada em segunda instância, e aí ele vai poder cumprir a pena. Mas não é esse o texto da Constituição. A Constituição, de uma forma clara, ela diz o quê? Que qualquer efeito da pena tem que vir com trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Quando não caiba mais recurso. Se tiver algum tipo de recurso contra aquela decisão, se ainda tiver prazo para entrar com recurso, você não pode fazer uma execução provisória da pena. E aí a gente começa a rasgar a Constituição, por quê? Porque a gente vê muita gente cometendo crime, em especial crimes de colarinho branco e crimes de corrupção, e a gente quer ver essa pessoa punida, por quê? Porque a gente está cansado de ver gente rica sem ir para a cadeia, só pobre indo para a cadeia. Então, a gente cansado disso, a gente diz o quê? Olha, eu vou fazer uma execução provisória da pena e eu vou admitir isso. Não dá para a gente admitir, porque na hora que eu começo a admitir a Constituição sendo rasgada aqui, eu vou admitir a redução do salário por acordo individual e eu vou reduzir outros tipos de descumprimento da Constituição. Como eu disse para vocês, a Constituição, ela nasce da Carta de João Sem Terra, não pelas mãos de João Sem Terra, mas pelas lutas de George Cromwell. Quando George Cromwell começa a enfrentar os desmandos do Estado, a gente cria um texto constitucional para limitar o Estado e dizer, Estado, você não pode fazer o que você quer. E aí o Estado, quando faz o que ele quer, faz o quê? Edita uma medida provisória que descumpre o texto da Constituição e depois ainda é reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em maioria de votos. Esse Supremo que o próprio Estado diz que está indo de encontro, que quer dar um golpe no Estado. Então, isso é preocupante quando o Supremo Tribunal Federal, que é o fiel defensor do texto da Constituição, ele faz uma aplicação de uma teoria, e eu já tinha feito a crítica com vocês, aqui eu vou pontuar melhor, a teoria do direito constitucional em crise. O que seria a teoria do direito constitucional em crise? Por exemplo, digamos que o inciso 6 aqui só dissesse salário é irredutível, ponto, não falasse mais nada. Eu poderia dizer que para manter emprego eu admitiria acordos individuais e coletivos para a redução do salário? Eu entendo que sim. Por quê? Porque é uma situação extrema e que em medidas extremas, num estado de exceção, você toma medidas de exceção. Só que a própria Constituição Federal já abriu uma situação de exceção, que seria o acordo coletivo. Não caberia o uso da teoria do direito constitucional em crise, porque direito constitucional em crise tem que ser para aquelas situações que não tem exceção na Constituição. E aí eu tenho que interpretar o texto da Constituição para aquele momento de crise. Aqui o que a gente fez? A gente criou, na verdade, um verdadeiro balaio de gato, uma bagunça geral, porque a partir do momento que eu vou descumprir o texto da Constituição para admitir acordo individual em tempo de crise, que eu acho que é aqui que a gente deveria fazer acordo coletivo mesmo, convenção coletiva, a gente vai ter a possibilidade de um acordo individual em tempo de crise, que o empregador está sofrendo uma pressão por conta da crise econômica, ninguém nega isso, mas ele devolve essa pressão para o empregado para dizer, meu amigo, escolha, você quer reduzir o seu salário
ou quer perder o emprego? Aí eu vou dizer, eu quero reduzir o salário e vou aceitar o acordo individual. Por que a Constituição me garante que só fosse reduzido por acordo coletivo? Porque sindicato, a pressão é muito mais difícil. Entidades associativas seriam como se fosse um feixe de várias varas que são fracas, mas que reunidas você não consegue dobrar. Eu sei que essa afirmação que eu estou fazendo é a definição de fascismo, vamos ter cuidado só com isso. Mas você individualmente é fraco, mas você em conjunto, numa associação sindical, você se torna forte ou menos fraco. E aí, dentro dessa ideia, a gente passa a ter uma necessidade de cumprir a Constituição até em tempo de crise, porque se a gente não cumpre na época da crise o tempo da Constituição, a gente vai começar a abrir exceção para tudo. Amanhã vai ter exceção até para habeas corpus. Então, a gente tem que ter cuidado, medidas de cuidado aqui, para a gente entender, olha, o tempo é de crise sim, mas a própria Constituição já tem um sistema de exceção. Utilize esse sistema de exceção. Qual era a desculpa dos empregadores? Que os sindicatos estavam cobrando valores abusivos para fazer esse acordo coletivo. E se eles já estão em crise, teria que fazer um acordo individual. Gente, se o sindicato está cobrando valor abusivo, atue contra o sindicato para ele não fazer a cobrança do valor abusivo. Eu não posso admitir que o sindicato se aproveite do tempo de crise para ganhar dinheiro quando todo mundo está faltando dinheiro. Com isso, ele só prejudica quem ele representa, que é o empregado. Então, a gente tem que ter cuidado aqui, porque a gente acabou atingindo quem é a parte mais fraca em toda essa história, o trabalhador. Sindicato vai deixar de receber aí pelo serviço dele, mas ele poderia muito bem estar cobrando valores menores e estar fazendo esse serviço, e a Constituição ser garantida pelo Supremo Tribunal Federal. Essa foi a interpretação que, infelizmente, foi minoritária, mas foi a interpretação que foi dada pela Rosa Weber e pelo Luiz Edson Fachin, que interpretaram que se a Constituição já traz uma exceção, eu não posso, na lei infraconstitucional, criar novas exceções. Essa é a essência do controle de constitucionalidade. Quando o John Marshall ele vai falar sobre controle de constitucionalidade, ele faz um questionamento. Ele diz, olha, ou a Constituição é Constituição, e ela está em cima das leis infraconstitucionais, ou ela pode ser modificada por qualquer norma simples infraconstitucional, e aí não há por que se chamar de Constituição um termo, uma determinada regra. Então, a gente vai ter que entender que se a Constituição é Constituição, ela tem que ser respeitada como tal e tem que haver controle de constitucionalidade. E não pode uma norma infraconstitucional, como uma medida provisória, alterar o texto da Constituição, sob pena de virar uma bagunça. Quem é o garantidor da Constituição? O Supremo Tribunal Federal, que fez o quê? Entrega mais uma vez para o Executivo fazer o que quer. E quando eu digo mais uma vez, não é para esse Executivo. Já tem sido zelo e vezelo do Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituição e entregar o texto para o Executivo. Por exemplo, falando de remuneração, de salário, na época do governo da Dilma, foi criada uma lei que dizia que o presidente da República poderia, por decreto, definir o salário mínimo. Quando a Constituição diz que o salário tem que ser definido em lei. Que lei? Lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional. O que a gente tem? Tem um decreto que é baseado em cálculos de lei que o Congresso definiu, mas é definido o valor pelo Executivo. Então, veja o que aconteceu nesse ano. Em janeiro, o governo federal disse, não, vou pagar R$ 1.039. Deu uma semana e disse, não, é R$ 1.045. Se fosse a definição de fato pelo Congresso Nacional, quem tinha que dizer era o Legislativo, não o Executivo. E já de muito tempo o Supremo vem admitindo que a Constituição seja rasgada, aviltada na frente do povo brasileiro, e o Supremo tem autorizado isso. A gente já teve isso na época do governo da Dilma, está tendo agora na época do governo Bolsonaro. E sempre o discurso é o mesmo. O Supremo é contra o governo federal. Não é. Que Supremo é contra o governo federal se faz esse tipo de atitude? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Constituição diz que salário é irredutível e não pode haver redução nem direta nem indiretamente. Nem mesmo com redução de jornada. Porque isso também seria redução de salário e isso dependeria de quê? De acordo e convenção coletiva. Ah, mas o sindicato está abusando.
puna o sindicato que está abusando. O sindicato até pode cobrar uma taxa, mas nenhuma taxa abusiva. E lembrar, se é tempo de crise, não adianta economizar com o trabalhador para gastar com o sindicato que deveria representar o trabalhador. Então, a gente tem que entender como a coisa funciona aqui, né? Porque senão a gente começa a bagunçar todo o texto da nossa legislação. E o judiciário, eu vou repetir uma coisa que eu falo muito, mas isso é uma frase que foi dita recentemente pelo professor Marcos Bernardo de Mello nas aulas dele que ele dá toda quarta-feira no YouTube e no Instagram. O pior ditadura que pode existir é a ditadura do judiciário. Por quê? Porque quando o legislativo faz alguma coisa de errado, o judiciário faz o controle de constitucionalidade. Quando o executivo faz alguma coisa de errado, o judiciário faz o controle de legalidade. O problema é quem controla o judiciário, em especial quando o judiciário é a Corte Suprema, o STF. Quem controla? Quando ele começa a legislar e quando ele começa a criar regras que não estão no texto que foi posto pelo legislativo, é um problema sério, porque aí passa a ser a ditadura, a pior ditadura que tem, que é a ditadura do poder judiciário. Infelizmente, ninguém controla o judiciário. Tá? E o judiciário precisa de controle. O controle do judiciário é o texto da Constituição. E aí, infelizmente, a gente tem que ter cumprido esse texto da Constituição. Ah, professor, mas se eu não admitisse acordo individual, muita gente ia perder emprego. Gente, qual é a diferença de fazer o acordo individual e fazer o acordo coletivo? Ah, uma semana. O sindicato faz o acordo, leva para registro o acordo, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui com os acordos individuais. Ou aplicasse aquela teoria louca do Ricardo Lewandowski de dizer, faz o acordo individual e se o sindicato impugnar, tem que ser feito um acordo coletivo mesmo. Se não impugnar, já está valendo. E pronto. Tá? Mas rasgaram em definitivo a Constituição, mais uma vez, aqui, quando a gente vai falar de irredutibilidade salarial. O salário é irredutível, só pode ser reduzido por acordo individual ou coletivo, mas o Supremo deu o aval de constitucionalidade para a medida provisória 936, que autoriza a redução de 25%, 50% ou 75% do salário e da jornada. Quanto é que vai ser esse tempo de redução? Até 90 dias. A única garantia que eu vou ter é, esse período que eu vou ter de redução, eu vou ter um período de estabilidade no emprego. Eu vou ter o mesmo período sendo estável, não podendo ser demitido pelo empregador. Então, passei 3 meses recebendo a menor, eu vou ter depois disso mais 3 meses sem poder ser demitido pelo empregador. É o mínimo que a MP faz, mas aí não tem nada que tenha a ver com redutibilidade ou irredutibilidade. É um efeito que a MP coloca caso o empregador queira, de fato, reduzir o salário do trabalhador. Tá? Deixa eu só ver se tem algum comentário. Nenhum comentário. Vamos lá. Dando continuidade ao assunto. A gente vai ter, então, o primeiro princípio, que é o princípio da irredutibilidade salarial. Desculpem. Além do princípio da irredutibilidade salarial, a gente vai ter o princípio da inalterabilidade do salário. E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês é mais uma inalterabilidade do contrato de trabalho do que apenas do salário. O que seria inalterabilidade contratual? Que aqui a gente vai chamar de inalterabilidade do salário. Não é só alterabilidade de redução, mas alterabilidade de cálculo. Por exemplo, eu pago o salário para o trabalhador mensalmente e vou passar a pagar semanalmente. É uma forma de você mudar o contrato de trabalho que vai beneficiar o trabalhador. Mas do inverso, você passar de semanalmente o pagamento para mensalmente é um prejuízo para o trabalhador. Você vai dizer, mas como? Vamos pensar que alguém ganhe um salário de R$1.000 por mês. Se eu for ter que o mês tem, em média, 4 semanas, eu vou dizer que eu vou pagar por mês R$250. R$250 por semana, você ganha no final do ano mais do que R$1.000 por mês. Por quê? Se vocês multiplicarem 52 semanas que a gente tem no ano, vezes R$250, você vai dar R$13.000. Mas se você multiplicar R$1.000 por 12 meses que você tem no ano, você vai dar R$12.000. E só vira 13 com o 13º salário. Isso se dá por quê? Pela forma de você calcular.
Se você calcula o salário por semana ou calcula por mês, o trabalhador, eventualmente, ele pode ter benefícios ou prejuízos se você muda essa forma de cálculo. Então, quando a gente fala de inalterabilidade salarial, é inalterabilidade não só no quanto que vai pagar, que tem a ver com retutibilidade ou irretutibilidade, mas também com uma data do pagamento, uma forma de pagamento e uma forma de cálculo. Como eu disse para vocês, essa regra é muito mais uma regra de inalterabilidade contratual do que inalterabilidade de salário. Mas como a gente está falando de salário, a gente vai usar aqui o ponto de partida como inalterabilidade salarial. Mas se vocês forem ver o artigo 468 da CLT, o que ele coloca? Os contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, de forma bilateral. Eu não posso alterar unilateralmente o contrato de trabalho nunca. Primeiro, tem que ser sempre bilateral. E mesmo que eu altere o contrato de trabalho de forma bilateral, não vai poder nunca ser em prejuízo do trabalhador. E aí vamos lá. E ainda assim, desde que não resulte, direto ou indiretamente, em prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade das cláusulas infringentes dessa garantia. Então, não é válida qualquer alteração de contrato que não seja, primeiro, bilateral, e mesmo sendo bilateral, se ela for em prejuízo do trabalhador. Se eu fizer uma alteração em benefício do trabalhador, sendo aceita por ambas as partes, aí ela é válida. Mas se eu fizer, mesmo sendo aceita, qualquer alteração que eventualmente prejudique o trabalhador, essa alteração é nula. E nem a reforma trabalhista de 2017 conseguiu mexer nisso. Eu não posso reduzir direitos do trabalhador através de acordos individuais. O acordo, mesmo que seja individual, bilateral, aceito pelo trabalhador, se for em prejuízo, ele pode reclamar amanhã isso. Então, por exemplo, eu tenho um salário de 40 horas na faculdade e a faculdade acaba reduzindo para 30 horas o meu salário. Nem mesmo se for aceito por mim, isso seria válido. Por quê? Porque essa alteração ela é uma alteração em prejuízo do trabalhador. Você, além de reduzir o salário, você está reduzindo direitos do trabalhador. E aí a gente tem que ter cuidado dentro disso, porque a CLT não admite como válida essa alteração contratual. O que o trabalhador vai fazer? E isso é um prejuízo para o empregador. A gente tem que proteger o empregador nesse caso. Porque se você diz para ele, não, pode fazer alteração, que está tudo certo. Quem vai quebrar a cara depois é o empregador. Porque o empregado vai mover a ação trabalhista, vai alegar a nulidade da alteração e vai ter todos os direitos que foram reduzidos pagos, independentemente se ele trabalhou ou não aquele período a mais. Então, vamos lá, reduzir a jornada de trabalho. Tá? Mesmo que proporcionalmente se reduza o salário, não seria válido. Aí a questão que a gente vai ter é o quê? Essa MP em tempo de crise está colocando que eu posso fazer redução de acordo individual, afrontando a lei. Quando, na verdade, a gente diz o quê? Que essas alterações só poderiam acontecer em benefício do trabalhador, nunca em prejuízo do trabalhador. E aí, o parágrafo 1º, ele diz o quê? Do artigo 468. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Só para explicar uma coisa que eu falo para vocês há muito tempo já. Não é aumento de salário e muito menos seria alteração do contrato de trabalho você voltar para a função de origem que você foi contratado quando você vinha exercendo uma função de confiança. Por exemplo, a faculdade me chamou essa semana para ser o diretor jurídico da faculdade. Tudo que tiver de decisão jurídica tem que passar na minha mão a partir de agora. Vou controlar um setor jurídico que acabou de ser criado. E para isso vão me pagar mais R$10.000 da minha remuneração. Então vou continuar a dar aula, mas no horário comercial eu vou estar no setor jurídico e vou receber numa função de confiança, uma função gratificada, vou receber essa gratificação por conta desse cargo de confiança. Sair do cargo de confiança porque eu quis, ou sair porque o empregador quis, eu volto para o meu salário anterior e para o meu cargo anterior sem prejuízos.
Isso não é considerado alteração unilateral do contrato de trabalho, e muito menos em prejuízo ou em redução de salário do trabalhador. Por quê? Porque o meu salário é exatamente o mesmo que eu tinha antes. E eu não voltei para uma função que eu fui rebaixado. Eu não fui promovido. Eu estava numa função de confiança, um cargo de chefia, de direção, de assessoramento, e que depois de não querer mais ficar no cargo, ou não quererem que eu fique mais no cargo, eu volto para a minha função de origem inicial. Eu fazendo isso não é alteração de contrato e nem é alteração de salário. E vai ser válida essa alteração. E a gente viu semana passada o quê? Que se eu tivesse 10 anos dessa função gratificada, eu incorporava isso no meu salário para não poder mais mexer no valor. Depois da reforma trabalhista, ou seja, depois de novembro de 2017, quando entra em vigor a reforma trabalhista de 2017, mesmo que você complete agora, depois de 2017, 10 anos, você deixando a função de confiança, você não vai incorporá-la ao seu salário. E aí você volta, de fato, ao salário anterior, sem qualquer tipo de prejuízo ou de invalidade nessas alterações, porque aqui não há alteração de contrato e nem alteração de salário. Você volta para a função anterior e perde a gratificação que estaria recebendo. E agora perde e nem tem direito de incorporar mais, exceto nas hipóteses de ato jurídico perfeito, que a gente já tinha falado, e no meu entendimento de direito adquirido, que eu posso reclamar se eu já tivesse se eu tivesse completado o prazo do hábito, ou seja, os 10 anos, antes de entrar em vigor a reforma trabalhista. Então, ela não poderia atingir um direito que eu já incorporei na minha esfera jurídica e não poderia retroagir para isso, porque eu teria direito adquirido. Isso é uma coisa que a Justiça do Trabalho vai ter que trabalhar muito, porque como é recente agora, 2017, a gente vai ter que ver as pessoas que preencheram esse pressuposto, mas eventualmente não incorporaram antes da reforma e agora estaria essa discussão para ser feita eventualmente. Então, isso é uma coisa que ainda vai ser objeto de muita discussão para a gente bater o martelo. Isso aqui é uma interpretação minha, baseada nessa teoria geral que a gente tem sobre a irretroatividade ou retroatividade da norma, fundado na teoria de GABA. Tá? Só para esclarecer aqui. Além da irretutibilidade salarial, a gente vai ter uma outra discussão, um outro princípio, que é a intangibilidade salarial. Antes disso, deixa eu ver aqui que eu acho que chegou alguma pergunta ou comentário. Vamos lá. Gerente seria função de confiança? Sim, Júlia, é função de confiança. A não ser que você seja contratado direto para ser gerente, mas se você, por exemplo, é vendedor e é chamado para exercer uma função de gerência, é uma função de confiança. Enquanto você está lá, você recebe aquela gratificação, mas pode voltar para a sua função de origem. Por exemplo, eu já fui coordenador de faculdade particular aqui, que me contratou para ser professor. E aí, quando eu quis sair da função de confiança, eu voltei para a função de professor, recebendo a remuneração de professor, sem nenhum prejuízo, porque eu optei por sair da função de confiança. Poderia ter sido o contrário, poderia ter sido empregador, e eu voltaria para a função de origem, que seria de professor. É a mesma coisa que a gente vai ter aqui. Tá? Aí vamos lá, Robson, não entendi muito bem. O acordo individual será divulgado ao respectivo sindicato ou não? Robson, você deve estar perguntando a questão do acordo coletivo em caso de redução de jornada e de salário agora, no tempo da pandemia, do coronavírus. Não é mais necessário, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, por conta da medida provisória 936, ou seja, só em tempo de crise de coronavírus, não é necessário acordo coletivo, basta o acordo individual, que eu não vou nem precisar comunicar para o sindicato, já está valendo acordo individual, de acordo com essa decisão horrorosa do Supremo Tribunal Federal. Então, se o que você está perguntando é nesse sentido, a resposta é essa. Mas vamos lá. E mesmo que o sindicato considere precarização por conta da situação excepcional, será considerado legal. É isso? É exatamente isso. Porque o Supremo deu a decisão por maioria, só quem foi voto contra foi o relator nessa decisão meio torta no Lewandowski, e a Rosa Weber e o
o Luiz Edson Fachin, que decidiram por interpretar o texto da Constituição como está no texto, ou seja, só permitir em acordo coletivo e convenção coletiva. Tá? Aí, nessas hipóteses, estaria valendo, tá? Mas não foi, eles foram minoria, a decisão da maioria dos ministros foi o uso da teoria do direito constitucional em crise. Quem levantou essa discussão, salvo engano, durante os votos, foi o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes carregou aí essa teoria que foi seguido pelos outros ministros, pelo Gilmar Mendes, o Marco Aurélio de Mello, infelizmente, o Luiz Roberto Barroso, que normalmente tem até uma postura mais protetiva nesse caso aqui, mas aqui ele achou que a proteção seria permitir o acordo individual e descumprir a Constituição para, nesse tempo de crise, estar admitindo essa situação. Como eu disse para vocês, abre-se uma exceção aqui que eu acho sempre muito perigosa dentro do nosso direito. Tá? Mas vamos lá. Voltando para a apresentação, qualquer dúvida vocês mandam aí, que aí ou eu ouço o aviso aqui que chegou alguma dúvida de vocês, ou vocês abrem o microfone e podem me interromper. Então, voltando, a gente viu o princípio da irretutibilidade salarial e da inalterabilidade salarial. Além desses dois princípios, a gente vai ter o princípio da intangibilidade salarial. O que seria intangibilidade? O que é o salário intangível? Algo que é intangível é algo que é intocável. Então, imaginem que o ar, o oxigênio, ele é intangível. Por quê? Porque eu não consigo contê-lo, eu não consigo pegá-lo. Então, essa intangibilidade é essa impossibilidade que a gente vai ter no salário de descontos. Em tese, em regra, o salário ele é insuscetível de descontos. Só que vocês vão ver tantas e tantas oportunidades de desconto que a lei prevê, que fica até uma brincadeira o nome do princípio ser intangibilidade salarial. O princípio é intangibilidade salarial, que significa o quê? Que eu não posso realizar descontos a não ser que seja autorizado por lei. Então, veja, eu desconto INSS, eu desconto imposto de renda, eu desconto adiantamento salarial, eu desconto alimentação, habitação, transporte, eu realizo inúmeros descontos. Esses descontos normalmente são autorizados pela lei. Então, o que diz a CLT? O artigo 462 diz: ao empregador é vedado, é proibido, efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, exceto, salvo quando resultar de adiantamento salarial, de dispositivo de lei ou de negociação coletiva, de contrato coletivo, acordo ou convenção coletiva. Então, eu posso realizar descontos provenientes de acordo ou convenção coletiva? Posso. Por exemplo, quem é associado a sindicato tem as contribuições compulsórias. A reforma trabalhista, muita gente diz o seguinte: não, a reforma acabou com os sindicatos. Não acabou. Vou ser bem sincero para vocês, havia muito abuso da parte de algumas entidades sindicais que existiam independentemente de ter associado ou não, e que elas existiam para receber o imposto sindical, que era uma contribuição que seria compulsória do trabalhador, independentemente dele ser sindicalizado ou não. A gente acabou com o quê? Com essa contribuição compulsória e virou a contribuição apenas voluntária. O que é contribuição voluntária? Eu, não sendo sindicalizado, se eu quiser, eu autorizo o empregador a descontar do meu salário valores para contribuição sindical. Ou, sendo sindicalizado, por via automática, eu já estou autorizando a realização de descontos do meu salário para contribuições sindicais. Isso daqui seriam contribuições voluntárias. Mas antes existia o que a gente chamava de imposto sindical, que era uma contribuição compulsória. Um dia de trabalho por ano, de todo trabalhador, sindicalizado ou não, ele teria que contribuir. Hoje, essas contribuições, elas têm que vir de onde? De contratos coletivos, acordos ou convenções coletivas, que vão definir qual é o percentual de desconto dentro do salário do trabalhador para essas contribuições. Só para exemplificar aqui.
Mas, além disso, eu tenho os descontos que são provenientes de lei. Por exemplo, no mínimo, eu desconto 8% de INSS do trabalhador, que é complementado pelo empregador para os recolhimentos previdenciários com base na folha de pagamento. Então, é uma contribuição que vem por lei. A depender do quanto o trabalhador ganha no ano, a gente vai ter os descontos na fonte do imposto de renda de pessoa física. Então, se eu ganho 7, 8, 10, 20 mil reais por mês, eu vou ter abatido do meu salário o imposto de renda que vai ser retido na fonte, que talvez eu tenha que complementar depois, ou talvez até eu seja restituído em parte desse valor. Tudo vai depender do quanto eu tenho de renda, e aí se eu tenho várias fontes de renda e tudo mais. E a gente também pode realizar descontos por adiantamento de salário. Por exemplo, duas situações que são comuns. Ou o empregado, ao invés de ganhar mensalmente, ele calcula mensalmente, mas recebe salário quinzenalmente. Aí tem empregador que, ao invés de ter uma folha de pagamento para dia 15 e outra para dia 30, faz uma folha de pagamento só e no dia 15 paga metade do salário e depois no dia 30 abate como adiantamento salarial. Você está pagando o salário quinzenalmente, você não está pagando ele mensalmente com adiantamento salarial. Adiantamento salarial seria o quê? Eu chego para o empregador e digo, olha, eu ganho 5 mil por mês. Estou precisando agora de imediato, porque a Equatorial está para cortar a energia da minha casa. Estou precisando que você me adiante R$1.000 para eu pagar essa conta e não ter o corte de energia lá em casa. Aí o empregador vai lá, adianta R$1.000 e quando ele for receber o salário de 4 mil, vai ser abatido esses R$1.000. Eu posso fazer isso? Posso. Hoje, em recursos humanos, a gente já começa a discutir a possibilidade de um salário on demand. O que seria um salário on demand? Você ajusta com o empregador o recebimento do salário conforme as suas necessidades. Ao invés de você tirar um empréstimo no banco, um empréstimo consignado, é um empréstimo com o empregador. Você diz, olha, eu quero receber o salário desse mês e metade do mês que vem, porque eu estou com alguns problemas. O empregador aceita isso, e isso seria, na verdade, um adiantamento de salário. A questão é, será que eu posso adiantar quantos por cento de quantos meses de salário? A primeira coisa é que a gente só vai poder fazer isso através de acordo com o empregador, porque se o empregador não aceitar, não vai rolar adiantamento. Por exemplo, agora, nesse período, se o empregado disser, estou apertado, eu quero adiantamento, o empregador é capaz de dizer, estou apertado, eu quero redução do seu salário. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque quando a gente vai falar de adiantamento, é um ajuste com o empregador, e aí, tendo adiantamento, é descontado depois do salário. Então, o que eu vou discutir aqui com vocês? Eu vou começar a adiantar aqui com vocês algumas disposições de desconto de salário, em especial salário-utilidade, salário-benefício ou salário in natura. Eu já tinha falado para vocês que o salário ele pode ser pago em espécie, em dinheiro, para o trabalhador, e aí eu posso depositar em conta, entregar para ele um cheque que ele vai compensar, ele pode receber em dinheiro vivo mesmo, para estar gastando, ou então eu posso entregar ao trabalhador in natura, em utilidades. Vou entregar para você habitação, vou entregar alimentação, vou entregar transporte. O que acontece? Quando eu faço o salário in natura, eu vou admitir descontos do salário do trabalhador por conta desse adiantamento em utilidades, em benefícios, in natura. Então, o salário pode ser pago em espécie, em dinheiro, mas eu posso abater utilidades que o trabalhador receba. E é isso que vocês vão ver regrado aqui no artigo 462 e parágrafos. O que a gente vai ver aqui? As possibilidades de desconto, que depois eu vou pontuar com vocês a partir da próxima aula. A gente vai estar pontuando isso, dizendo, olha, isso aqui pode descontar tantos por cento, isso aqui não pode descontar. Isso aqui pode nesse caso, isso aqui não pode. A gente vai tratar isso aqui com vocês. Então, vamos lá. Tá? Vamos começar falando de quê? Primeiro desconto que eu posso realizar no salário do trabalhador. Desconto por danos causados pelo empregado ao empregador ou a terceiros. Eu posso descontar do salário do empregado qualquer dano que ele cometeu? Por exemplo, eu chego para o meu empregado aqui e faço um contrato com ele dizendo,
qualquer dano que você cometer, eu vou descontar do seu salário. Eu posso fazer esse desconto? Então, vamos lá. A gente tem que avaliar qual é o dano, qual o motivo do dano e como ele aconteceu. Tá? Primeira coisa que eu tenho que ter, há um nexo de causalidade entre a conduta do trabalhador e o dano, porque se não há nexo de causalidade, você não vai responsabilizar o empregado por um dano que não foi culpa, não foi responsabilidade dele, não teve a ver com a conduta dele. Então, não tendo a ver com a conduta do trabalhador, você não pode responsabilizá-lo de forma alguma, nem mesmo se você tiver previsão contratual. Mas a CLT permite desconto de danos que o empregado cause da seguinte forma. Se o empregado causar um dano por dolo, de forma intencional, então estou aqui na faculdade, esse notebook não é meu, é da faculdade, eu falo, que porcaria essa faculdade, quer reduzir o meu salário, quer me prejudicar isso e aquilo, eu pego o notebook e atiro no chão. Então, agir de forma dolosa, de forma intencional, e causei um dano ao empregador ou a um terceiro. Pode ser descontado do meu salário, independentemente de previsão contratual, independentemente de autorização minha. Por quê? Porque eu agi de forma dolosa, intencional, e prejudiquei o empregador ou um terceiro que eventualmente negocie com o empregador, um cliente, por exemplo. Então, nesse caso, pode ser descontado do meu salário. Há um nexo entre a minha conduta e o dano sofrido, e a minha conduta foi uma conduta dolosa. Pensando em direito civil, uma culpa intencional. Nesse caso, eu vou poder descontar do salário do trabalhador os danos que foram causados. Mas se eu agir com culpa, não de forma intencional, não é a culpa civil aqui, porque a culpa civil comporta a ação intencional, mas a negligência, imperícia e imprudência. Aqui é a culpa genérica mesmo do direito, como a gente usa no direito penal e usa no direito do trabalho. O que seria a ação culposa? Seria a negligência, seria a imperícia, seria a imprudência. Se eu agir de forma imperita, de forma imprudente ou de forma negligente, causando danos a terceiros ou ao meu empregador pode descontar do meu salário se tiver autorização contratual. Então, vejam, havendo dolo, ação intencional, independentemente de eu autorizar, pode ser descontado do salário. Mas sendo a minha conduta culposa e havendo um nexo de causalidade entre a minha conduta e o dano sofrido, simplesmente nesta hipótese, eu só vou poder ter descontado meu salário se tiver autorização no contrato. Então, vejam lá. Depois eu vou falar de não ter culpa nenhuma, mas vamos lá. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Na ocorrência de dolo, não depende de acordo, mas na ocorrência de culpa, depende de acordo. Ah, professor, mas e se o trabalhador não teve nenhuma culpa e ainda assim o empregador está descontando do salário dele, eventualmente, danos que foram sofridos pelo empregador? Gente, se eu não tenho nenhuma responsabilidade, você não vai ter que falar em indenização de algo que você ou não tem nexo de causalidade com a sua conduta, ou você não teve culpa pelo dano. Se você não teve uma ação negligente, imperita e imprudente, uma conduta negligente, imperita e imprudente, nem muito menos uma conduta intencional de causar danos, não há de se falar em responsabilidade civil por danos e possibilidade de desconto. Então, vamos lá, o empregador sofreu um dano. Por quê? Porque o cliente quebrou uma coisa e o empregado não estava olhando o que o cliente estava fazendo. A responsabilidade do empregado, o desconto do salário dele. Não é. Não é para você mandar o cliente pagar, imagine para você mandar o empregado pagar quando não há ou nexo de causalidade ou muito menos culpa imputável a ele. E aí vamos lembrar, o que a gente tem como regra geral na responsabilidade civil? Se eu não tenho determinado que a responsabilidade é objetiva, a regra geral do artigo 186 do Código Civil é que a responsabilidade ela vai ser subjetiva, ou seja, depende de culpa. Então, se há dano, mas não há culpa e nem é dolo do trabalhador, não pode ser descontado do salário dele. Tá? Mas o empregador faz. E se o empregador faz isso, que cabe ao empregado? Anota lá naquela carteirinha, pronto para o dia que ele sair do emprego.
Se ele pedir demissão ou se ele for demitido, ele no dia seguinte entra com ação trabalhista e se tiver menos de 5 anos, ele pede o ressarcimento desse valor que foi ilegalmente, ilicitamente, injustamente descontado do salário. E aí ele move uma ação, pede para devolver, prova que não teve culpa ou que não teve dolo, e se teve culpa, ele pode provar ainda que ele não autorizou contratualmente o desconto e reaver o valor que eventualmente for descontado do seu salário. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Marcelange está perguntando. Quando não se sabe qual funcionário que causou o dano, pode descontar do salário de todos os funcionários daquele horário de expediente? Vamos lá, Marcelange. Vamos imaginar que eu não sei quem da turma cometeu um determinado ilícito. Posso punir a todos? É a mesma coisa. Tá? Você não pode fazer com que o justo pague pelo pecador. Se você não tem prova de quem é o responsável pelo dano, você não pode punir a todos. Você pode investigar o extremo a ponto de você ter um mínimo de prova para conseguir punir aquela pessoa que você acha que tenha cometido dano. Mas se você não tem esse mínimo de prova que te dê uma sensação de uma confiança de quem cometeu de fato dano, você, na dúvida, não pode punir a todos. Tá? Seria a mesma coisa que, vamos lá, numa briga qualquer que rola num estádio de futebol, uma pessoa é assassinada, é morta, eu vou punir a todos. Todo mundo que foi assistir aquele jogo vai para a cadeia. Tá? Eu não posso fazer isso. Todo mundo vai pagar a indenização. Eu não posso fazer isso. O máximo que eu posso é responsabilizar uma torcida organizada, e não seria criminalmente, seria civilmente. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado aqui, porque eu não posso responsabilizar empregados que muitas vezes não têm nada a ver com isso, só porque está naquele horário de expediente trabalhando. E digamos, vamos lá, digamos que um tenha faltado. Faltou porque estava tomando foi assistir um jogo de futebol. Ele vai ser beneficiado sem descontar do salário dele porque ele faltou no trabalho ilegalmente. Você vai descontar o dia que ele não compareceu ao trabalho, mas não pode descontar o dano. Dependendo do dano sofrido, é melhor ele ter faltado por conta da cachaça do que ele ter ido no trabalho e ter tido um desconto grande na remuneração. Eu só posso descontar daquela pessoa que eu tenho comprovação do fato. Se eu não tenho comprovação testemunhal, se eu não tenho comprovação documental, um vídeo, algo que comprove que aquele trabalhador foi o causador do dano, eu não posso imputar a todos essa responsabilidade. Ok, Marcelange? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês vão postando aí. Então, vamos lá. Eu não posso descontar danos, a não ser se for por culpa, com autorização contratual, e se for por dolo, independentemente de autorização contratual. Não havendo culpa, não havendo dolo, e não havendo nexo de causalidade com a conduta do agente, você não pode responsabilizá-lo. Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui de desconto. Tá? Segunda situação que a gente vai ver, a autorização de lei, seria a possibilidade de descontos em função do salário utilidade ou salário in natura. Vocês vão ver que, obrigatoriamente, por lei, todo trabalhador tem direito a receber em espécie, no mínimo, 30% do salário. Então, eu posso realizar descontos até um total de 70% do salário do trabalhador, visto que ele tem que receber em espécie, no mínimo, 30% da remuneração. O que eu vou poder descontar? Aí vamos lá. É vedado ao empregador que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar prestação in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que o empregado utilize do armazém ou do seu serviço. O que significa isso? Imaginem que eu trabalho para vocês numa fazenda, num sítio, e trabalhando nesse sítio, vocês têm lá uma vendinha, um armazém. O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer, olha, compre o produto que você tem de material de higiene, de alimentação aqui no armazém, que eu desconto depois do seu salário. É proibido fazer isso. Eu só posso comprar do meu empregador, um armazém que ele tem, um supermercado, um mercado que ele tenha, se for por alternativa minha, liberalidade minha. Por exemplo,
vocês dificilmente vão ver um empregado do Bom Preço na fila do Extra fazendo compra usando a roupa do Bom Preço, e vice-versa. Normalmente, o trabalhador do Bom Preço vai comprar no Bom Preço, o trabalhador do Extra vai comprar no Extra. E a gente não vai ver essa possibilidade de você ir em outro local. Mas ele pode? Pode. Pode. O problema é que a gente tem regras tácitas, normalmente, dentro do emprego, em que empregadores punem indevidamente, ilicitamente, o empregado porque está consumindo o produto da concorrência. Por exemplo, eu tenho um colega que é meu cliente e que foi empregado de uma empresa de bebidas aqui no Brasil, e a primeira atitude dele, assim que ele pediu demissão nessa firma, foi tomar a bebida da concorrente. Por quê? Porque ele passou 15 anos trabalhando para aquela firma e nem numa festa de aniversário dele ele comprava a bebida da concorrente, ele só comprava a bebida do empregador. Por quê? Bem ou mal, mesmo que não haja uma regra expressa sobre isso, e ninguém tem coragem de assumir que existe de fato essa regra, porque ela é ilegal, ela é ilícita, a gente sabe que o trabalhador de uma determinada rede de supermercado não vai comprar o produto na concorrente. O trabalhador de uma determinada distribuidora de bebidas não vai comprar a bebida da concorrente. Que a gente tem casos concretos, né, de pessoas que moveram ações depois contra o ex-empregador porque foi demitido porque numa rede social estava segurando uma lata de refrigerante do concorrente e ao invés de beber a bebida do próprio empregador. E aí a gente tem um monte de discussão sobre isso, se pode ou não pode fazer isso. Não pode. O empregado ele tem que ter liberdade para consumir o que ele quiser, de onde ele quiser. O que acontece é que muitas vezes ele não tem alternativa. Por exemplo, como eu disse, eu trabalho num sítio, numa fazenda, e o único armazém que tem nessa região é o que pertence ao meu empregador. Aí, nesse caso, o empregador ele não pode me proibir de comprar lá, mas também, como eu não vou ter alternativa de comprar em outro local, o empregador é obrigado a me vender o produto a preço de custo. Então, vamos lá. Primeira regra que a gente tem no parágrafo 2º. O empregador não pode obrigar o empregado a consumir no seu armazém, no seu estabelecimento. Ele tem que ter alternativa de comprar em qualquer outro local. O que o empregador esperto faz? Normalmente ele diz, olha, se você consumir no meu estabelecimento, eu te dou X% de desconto. E aí, para você, fica mais barato do que ir para a concorrência. E para mim, não fica feio do meu empregado estar comprando no concorrente ao invés de comprar o meu produto. Então, você vai lá e dá um pequeno desconto e estimula, não obriga, estimula o empregado a comprar no seu armazém, na sua loja, no seu estabelecimento. Mas ele tem que ter liberdade para comprar onde ele quiser. Por exemplo, eu sou empregado da Volkswagen, mas eu só quero comprar carro da Ford. Eu posso fazer isso? Posso, é uma liberalidade minha. Meu empregador não pode me obrigar, nem mesmo que tenha desconto. Eu posso escolher o que eu quiser. Aí é uma opção minha. Tá? Então, eu não posso obrigar o empregado a consumir o meu produto no meu armazém, porque ele tem que ter alternativas. Se ele não tiver alternativas, aí vamos lá, parágrafo 3º, sempre que não for possível o acesso dos trabalhadores a armazém ou serviços não mantidos pelo empregador, é lícita a autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando que as mercadorias sejam vendidas e serviços prestados a preços razoáveis. Aí você vai dizer, preço razoável não é preço de custo. Vamos lá. Sem o intuito de lucro e sempre em benefício do empregado. Sem intuito de lucro é preço de custo. Mas preço de custo não é. Aí esse produto custa R$100, eu comprei por 100, sou obrigado a vender para você por 100. Então, olha lá. Imposto, folha de pagamento e tudo mais. Eu tenho que avaliar um custo que eu não vou botar margem de lucro. Mas o custo não é só o preço que eu paguei no produto. Eu tenho tributos que eu paguei, eu tenho transporte, eu tenho seguro, eu tenho outras coisas que eu posso estar embutindo no valor. Então, preço de custo é sem margem de lucro. Preço de custo não é o preço que você pagou por aquele produto. Então, eu paguei 100, tem que vender por 100. Não. Eu paguei 100, mas gastei 50 com transporte, com seguro, com energia elétrica, com tributo e tudo mais. Vou vender para você por 150.
e não por 400, que é o preço que eu faço para o consumidor final. Então, não havendo alternativas de outro armazém, de outra localidade para eu ter produtos ou serviços adquiridos de outra pessoa que não seja empregador, o empregador é obrigado a me vender com preço de custo, sem que haja margem de lucro, e aí num valor razoável em benefício do trabalhador. Tá? Então, eu posso realizar desconto do salário? Posso. Eu entrego utilidades para o trabalhador e desconto essa utilidade dele. Se eu tiver alternativas de outros armazéns, mesmo assim o empregado opta por adquirir no meu, aí eu posso ter margem de lucro, não tem problema. Mas se não há alternativa, só tem o meu, só ali que ele pode consumir, eu tenho que vender sem margem de lucro para esse trabalhador, vendo com margem de lucro para quem eu quiser, mas para o trabalhador sem lucro, sem margem de lucro, com preço razoável e sempre em interpretação favorável ao trabalhador. Ok? Então, vamos lá. Eu não posso, de forma alguma, como eu estava dizendo para vocês, criar limites ao trabalhador, e aí o parágrafo 4 diz o quê? Observado o disposto nesse capítulo, é vedado ao empregador limitar, por qualquer forma, a liberdade do empregado de dispor do seu salário. Ou seja, eu gasto o meu salário como eu quiser. Se eu quiser receber em utilidades, eu recebo, mas se eu quiser receber ele em espécie para gastar, eu posso receber também. Não é o meu empregador que vai determinar como é que eu recebo ou não recebo o meu salário. Ok? Deixa eu ver se tem algum comentário. Nenhum comentário. Vamos lá. Voltando. Para terminar a parte dos princípios, a gente vai ter mais um princípio, que é o princípio da impenhorabilidade salarial. Outro que é extremamente polêmico aqui e por culpa do judiciário, mais uma vez. Aqui eu não vou botar a culpa no Supremo Tribunal Federal, vamos botar a culpa nos magistrados de primeira e segunda instância mesmo. Infelizmente, a nossa legislação processual, não é legislação trabalhista, ela garante que salário seria impenhorável. E quando eu digo infelizmente é porque na Justiça do Trabalho a gente vai ter muito juiz do trabalho que deveria defender a impenhorabilidade do salário e que de muito tempo vem aplicando normas, inclusive normas estrangeiras, como fundamento de penhora de parte do salário. Quando a gente tem na nossa legislação um regramento específico de como fazê-lo. A CLT ela não fala que salário é penhorável, mas também não fala que é impenhorável. Só que o que faz a CLT? Ela diz, olha, em termos de direito processual, sempre que houver lacuna no direito processual do trabalho, ou seja, regrado pela CLT, eu vou poder usar o direito processual comum. E a CLT ela não fala que salário é penhorável nem que é impenhorável. Sobra espaço para quê? Para a fonte subsidiária, que é o direito processual comum. Leia-se Código de Processo Civil. E aí, o que a gente faz na prática? Tem muito juiz do trabalho que, na hora de responsabilizar um empregador assalariado, quer penhorar salário do empregador sob fundamento de regras, repito, estrangeiras. Porque a regra brasileira ela é bem clara. Qual era a regra no CPC de 73? Que salário era absolutamente impenhorável. Então, artigo 649 do CPC de 1973 dizia: são absolutamente impenhoráveis. Inciso 4. Os vencimentos, subsídios, soldos, salário, que é o que interessa para a gente, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. As quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Os ganhos de trabalhador autônomo, os honorários, que ali em cima já estavam como impenhoráveis, e os honorários profissionais de profissão liberal, observado o disposto no parágrafo 3º desse artigo. E aí, o que dizia esse dispositivo do parágrafo 3º? Dizia a possibilidade da penhora em salário, em pensão alimentícia. Tá? Era a única possibilidade que a gente tinha na legislação. Hoje, a legislação, ela cria outras possibilidades. Ela traz uma forma de você penhorar o salário, mas ele diz o quê? Que a regra é a impenhorabilidade. Então, hoje está no artigo 833 dizendo que são impenhoráveis. Não é mais absolutamente impenhorável.
Se não é absolutamente impenhorável, tem essa possibilidade de penhora, mas a regra é a impenhorabilidade. Qual seria o critério de penhora? Na lei, mais uma vez, para a gente evitar o abuso do judiciário, esse dirigismo do judiciário em relações que já foram regradas pelo legislador e que caracterizaria aí uma ditadura judicial, o que a gente passa a ter nesse ativismo? A gente passa a ter o descumprimento de regras como essa daqui. Vamos lá, que são impenhoráveis. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, salário, remuneração, proventos de aposentadoria, as pensões, pecúlios e montipios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Gente, é praticamente o que a gente já tinha ali no Código de 73, com a diferença. O CAPT não fala da condição absoluta de impenhorabilidade, primeiro, então tem exceções, e traz uma outra exceção além da pensão alimentícia. Quais seriam essas exceções? Daqui a pouco eu vou entrar em alguns detalhes sobre essa questão do salário, que não é só o salário em si na folha, mas também o salário depositado em conta. Mas eu vou falar isso já já para vocês. Então vamos lá. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 4, que é o que a gente está vendo aqui, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Então, independentemente da origem da remuneração, independentemente do valor, eu posso penhorar salário por dívida de pensão alimentícia. Então, não estou pagando o seu salário ou a sua pensão alimentícia, e aí, como eu estou atrasado, você vai fazer a execução e a execução vai recair sobre o meu salário. Isso é penhora de salário. Ah, professor, penhora de salário não é quando você já manda descontar na folha? Não. Aí você está penhorando a dívida antes dela ocorrer. Aí não é penhora. Aí é tangibilidade de salário. A intangibilidade salarial diz, você não pode fazer descontos, exceto quando a lei autorizar. E a lei autoriza desconto de pensão alimentícia. Aí você descontar antes do atraso, não é penhora, é tangibilidade salarial. Aqui o que a gente está falando é de penhora porque você não está pagando, mas tem salário para pagar. O que vai fazer o juiz? O juiz da vara de família vai dizer, olha, desconte em folha tantos reais por conta da dívida que ele tem. Então, ele deve 5 mil reais, ele ganha um salário de 3 mil, eu vou determinar que desconte um percentual até completar o valor da dívida completa. Isso daí é uma penhora de salário. Posso penhorar independentemente do valor do salário, independentemente do valor da pensão. Pode ser descontado. Não tem limite aqui. Mas, por outras dívidas que não sejam de pensão alimentícia, eu também posso descontar do salário. Quando? Então, vamos lá. Disposto no inciso 4 desse artigo, não se aplica a hipótese de penhora de pagamento de prestação alimentícia, independentemente da origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e artigo 529, parágrafo 3º deste CPC de 2015. Então, o que eu teria? Eu teria a possibilidade de descontar do salário do trabalhador assalariado, descontar dívidas que ele tenha, desde que o salário dele seja mensalmente superior a 50 salários mínimos mensais. Isso, óbvio, levando em conta o padrão de Nordeste, de estados mais pobres, é um mega salário. Por quê? Porque em estados que você tem um poder aquisitivo menor, 50 salários mínimos é muita coisa. Mas se você for para São Paulo, se você for para Rio de Janeiro, 50 salários mínimos é um bom salário, mas você encontra muita gente dentro de um certo padrão educacional já tendo acesso a esse tipo de salário. Então, você encontra pessoas ganhando 40, 50, 100, 200, 300 mil reais. Você tem diretor hoje de indústria, por exemplo, o CEO da Vale, a última vez que eu vi o salário dele era 3 milhões de reais por mês. Você não precisa ser um Neymar para ter um salário desse. Muitas vezes você recebe através de uma presidência de uma grande indústria. Pode acontecer. Então, superando 50 salários mínimos, hoje daria aí, vamos lá, fazendo um cálculo aqui. Vou pegar aqui a calculadora.
1.045 vezes 50, superando R$ 52.250, que é o valor hoje de 50 salários mínimos, vai poder ser penhorado. Abaixo disso, não. O que acontece na prática? A Justiça do Trabalho, a gente encontra juízes que têm realizado descontos abaixo dos 50 salários mínimos, em descumprimento da legislação processual civil, alegando que ela seria incompatível com a CLT, e aplicando descontos, em especial, fundado em legislação estrangeira. Então, diz, a legislação espanhola, a legislação argentina permite desconto de 10%, 20% do salário do empregador assalariado que não está pagando o salário do seu trabalhador, então eu vou descontar, sim, do salário dele. Gente, se eu não protejo o salário para um, como é que eu vou proteger para o outro? Não adianta você falar que para o trabalhador o salário tem importância, você vai lá e desconta do salário de outra pessoa. Eu tenho critérios que o legislador definiu e eu tenho que seguir esses critérios. Infelizmente, a gente cria uma incompatibilidade que não existe. Em momento algum, a CLT diz que salário é penhorável ou impenhorável. Ela diz que eu tenho que pagar o direito do trabalhador, mas ela não diz como é que eu vou fazer isso. Eu posso descontar de salário? Posso, quando receber mais de 50 salários, que foi o padrão que o legislador criou. Só que eu prefiro, na prática, fazer o quê? Tem muito juiz trabalhista e muito TRT autorizando desconto de 10%, 20% do salário, independentemente dele ganhar abaixo de 50 salários mínimos. E aí, tenham cuidado dentro disso. Outro cuidado que eu quero que vocês tenham quando a gente fala de impenhorabilidade de salário é que o salário não é só impenhorável na folha de pagamento, mas ele também é impenhorável depois que você recebeu. Por exemplo, eu tenho uma conta salário ou uma conta que é utilizada para receber salário. O valor que está lá depositado, ele é penhorável? Depois que caiu na conta, deixou de ser salário e pode ser penhorado? Não, ainda é salário. E se você provar que naquela conta só entra salário ou que é uma conta salário, o judiciário não realiza, ou pelo menos não deveria realizar penhora. A Justiça Comum Estadual e Federal, ela sempre determina a devolução do dinheiro quando você prova nos últimos meses, em média 3 meses, que na sua conta não entrou nenhum outro valor a não ser salário. Então, por mais que você deva uma grande quantia, o judiciário ele só tem realizado descontos sobre dinheiro que esteja numa conta, que é dinheiro proveniente de salário, de honorário, de subsídios, vencimentos, proventos, só vai realizar desconto se ficar provado que ultrapasse 50 salários mínimos mensais. Se não ultrapassar, não vai ser feito esse desconto. E aí, infelizmente, é o que a gente vê na Justiça do Trabalho. Eles têm admitido descontos até abaixo de 50 salários, descontos de 10%, 20%, e já havia até casos isolados de 30%, em que a Justiça determina esse desconto para pagar salário de um, descontando do salário do outro. Mas você não vê a mesma coisa sendo feita na Justiça Comum, tanto a federal como a estadual, que aí eles respeitam mais a legislação processual. Tá? E aí, desculpa, como eu disse para vocês na Justiça do Trabalho, é que normalmente lá seria considerado incompatível o CPC. Eu não entendo essa incompatibilidade, não visualizo isso, e eu acho que é um abuso do judiciário essa penhora, nesse caso concreto aqui, nessa espécie que a gente vê aqui. Mas vamos lá. Tem alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Vamos começar a falar de cálculo de salário. Eu vou, na medida do possível, tentar falar de todas as formas de cálculo de salário aqui para vocês, e aí quem for fazer trabalho vai aprofundar isso. Mas aqui eu consigo, nesses 15, 20 minutos, 20 e poucos minutos, eu consigo estar fechando esse assunto sobre cálculo de salário, ou pelo menos vou tentar falar aqui com vocês, já que eu já andei adiantando. Mas vamos lá. Como é que eu posso calcular o salário? Aí já tem gente aqui com medo, dizendo, eita, vai cobrar na prova cálculo de salário. Vou, mas não é cálculo matemático que a gente está falando aqui. Cálculo de salário é qual tipo de cálculo que é lícito. Por exemplo, como é que eu calculo o salário do trabalhador? É só pelo tempo despendido? Não. É só pela produção dele? Não. Eu posso fazer uma mistura desses dois, só um, só outro. O que a gente precisa é, dentro da característica da quantificação salarial,
O salário ele já tem que ter definida a forma de cálculo antes de você começar a trabalhar. Então, eu vou fazer o contrato de trabalho e vou ajustar a forma de cálculo. A maioria dos trabalhadores tem um cálculo por tempo. E aí, por tempo, o cálculo mínimo que um trabalhador pode ter é por hora. Então, você pode calcular o salário por hora, pode calcular por dia, pode calcular por semana, por quinzena ou até por mês. Fora do Brasil, é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, o cálculo de salário por ano. E você não vai pagar por ano. Você vai dizer, olha, por ano você vai receber 20 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil dólares. O que eu vou fazer? Você vai querer receber por mês ou por semana? Vai receber por semana, eu vou pagar o salário calculado por ano e vou dividir por 52. Vai receber por mês, vou dividir por 12. É muito mais justo do que o que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente tem mania de calcular o salário de uma forma e pagar de outra. Por exemplo, eu quero calcular o salário por mês, vou te pagar 5 mil reais. Mas como eu vou te pagar por semana, eu vou te pagar aí deixa eu dividir aqui, 5 mil por 4, para a gente ter aí o cálculo. Né? Eu acho que daria 1.250. 1.250. Pronto, 1.250. Vou te pagar 1.250. Gente, como é que fica aqueles meses que você tem 5 semanas e não 4 semanas apenas? Então, no final do ano, alguém vai ganhar e alguém vai perder nessa conta. Então, o sistema que os americanos usam eu acho muito mais justo, porque ele calcula por ano e você sabe, no final de 12 meses, com 52 semanas ou com 12 meses, você vai receber aquele valor específico. Já é diferente aqui no Brasil, a gente tem mania de fazer o quê? Calcula de um tempo e paga no outro. Então, por exemplo, professor, normalmente é calculado por hora e é pago por mês. O que a gente tem que fazer? Pegar as horas da semana, multiplicar por 5,25, porque aí a média seria de 4 a 5 semanas, mas também tem o repouso semanal remunerado, e aí você acha o salário do mês do trabalhador. Então, cálculo por tempo, você não usa nenhum outro critério a não ser tempo. Você pode ter o cálculo do salário por hora, então vou dizer, vou te pagar 50 reais a hora. Você pode ter o cálculo do salário por dia, eu vou te pagar, vamos lá, 200 reais por dia. Você pode calcular por semana, por quinzena ou por mês. O que é muito comum, eu vou dizer para você, você vai receber um salário de R$ 1.500 por mês. E vou pagar por mês. Então, você faz o pagamento por mês e calcula por mês. Mas não é obrigatório. Veja o nosso caso dos professores. A gente tem calculado por hora e pago por mês o salário. Então, você pode pagar por um tempo e calcular por outro tempo. A gente está falando aqui cálculo do salário. O cálculo é no mínimo por hora, no máximo por mês. Pagamento é no mínimo por dia, no máximo por mês. Então, quando a gente vai levar em conta tempo para cálculo do salário, o tempo pode ser hora, o tempo pode ser dia, o tempo pode ser semana, quinzena ou mês. O que eu quero que vocês se atentem aqui. Quando a gente vai falar de cálculo de salário, a gente tem que sempre lembrar do quê? Do repouso semanal remunerado. O que é o repouso semanal remunerado? É um período de 24 horas que o trabalhador não vai trabalhar, mas vai receber. Então, é uma interrupção do contrato de trabalho em que o trabalhador recebe para não trabalhar. Se eu calcular o salário por mês, ou por quinzena, ou por semana, eu não preciso calcular repouso semanal remunerado. Por quê? Porque já está no cálculo. Então, se eu disser, vou te pagar 5 mil no mês, já tem entre 4 e 5 repousos semanais remunerados que já estão colocados nesse salário mensal. Se eu calcular por quinzena ou calcular por semana, já tem o repouso semanal remunerado lá. Mas quando eu calculo por hora e calculo por dia, eu tenho que lembrar de agregar um dia a mais no salário do trabalhador por semana. Então, eu tenho que ver, esse mês tem 4 semanas, eu tenho que calcular mais 4 dias no salário dele, porque seria o repouso semanal remunerado. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente não vem no contra-cheque o repouso semanal remunerado do trabalhador, porque ele já está calculado no mês, já está calculado na quinzena ou na semana, que é o que a maioria acaba recebendo. Mas quando você calcula o salário por hora ou calcula por dia, você calcular só os dias ou só as horas trabalhadas, você está deixando de contar o repouso semanal remunerado, que é um período não trabalhado. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo aí também.
Então, na hora de vocês forem falar de cálculo de salário, lembrem que o cálculo por tempo tem que levar em conta o repouso semanal remunerado. Ele está presumido no salário por semana, por quinzena ou por mês, mas ele tem que ser incluso se o salário for calculado por hora ou por dia. Da mesma forma das outras formas de cálculo, porque aí, como você não está levando em conta tempo, você vai ter que agregar um dia de trabalho para o trabalhador para ele receber a mais. Ok? Então vamos lá. Cálculo por tempo pode ser por hora, por dia, semana, quinzena ou mês, que não quer dizer que é pagamento. Calculando por hora ou por dia, sempre tem que somar mais o repouso semanal remunerado. Nos outros, por semana, quinzena ou mês, você diz semana, já são 7 dias. 7 dias está incluso o repouso semanal remunerado. Na quinzena, você já tem os repousos semanais remunerados e no mês também. Mas no dia e na hora, aí eu tenho que agregar sempre o repouso, uma vez por semana, um dia por semana, ele vai receber mesmo sem estar trabalhando. Ok? Além do salário por tempo, a gente vai ter o salário por produção. Nesse caso aqui, não me interessa qual tempo que você vai despender para poder trabalhar. Me interessa é quando você vai produzir. Então, digamos que você queira produzir o suficiente para o teu salário e para mim como empregador, que você me forneça 10 peças, produza 10 peças. Se você fizer isso em um dia ou dois, tanto faz. Mas se você levar a semana toda para fazer, também, tanto faz. Seu salário não vai ser maior nem menor. Por quê? Porque se eu vou te pagar por peça e você quer produzir apenas 10 peças, nem menos nem mais, você vai receber todo mês o correspondente a 10 peças. Mas se você começar, vamos lá, eu estou precisando de dinheiro. Esse mês não vou produzir 10 não, vou produzir 15 ou 20 peças. E você quer trabalhar um pouco mais para produzir mais, você não vai receber mais porque trabalhou mais, mas vai receber porque produziu mais. Então, salário, quando for calculado não por tempo e sim por produção, não me interessa aí quanto tempo você despendeu para produzir. Você pode ter levado aí meio dia e produziu a mesma coisa que o teu vizinho faz numa semana. Os dois vão receber a mesma coisa. No final do mês, o salário vai ser igual porque os dois produziram mesmo. O que me interessa aqui é quanto eu vou produzir. Normalmente, quem recebe salário por produção recebe percentagem ou comissão. Que seria o quê? Comissão é um valor fixo em real, você vai receber X reais por peça produzida, ou percentagem. Do que você produzir, tantos por cento é seu. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Quanto menos eu produzo, menos eu vou ganhar. Tá? Ah, mas eu produzi nada. Quanto eu vou ganhar? Salário mínimo. Lembre sempre que se a gente está falando de salário, o salário ele é habitual, ele é obrigatório, e a Constituição garante que para quem recebe salário variável, nos meses em que você não produza nada, você vai receber, no mínimo, o salário mínimo. A gente já falou isso várias vezes, ok? Então, eu tenho salário por tempo e tem por produção. E se eu estiver falando de um contrato que eu tenha com um empregado, em que eu queira ter com ele um salário que ele tem um prazo mínimo, um tempo mínimo para trabalhar, mas ele vai ganhar uma produção. Então, digamos, você tem que trabalhar no mínimo X horas, e por isso eu vou te pagar um mínimo de X reais, mas quanto você produzir a mais, você vai ganhar mais de remuneração. Isso é o que a gente chama de salário por tarefa. O salário por tarefa, ele leva em conta um tempo que você vai receber, então eu vou calcular por tantas horas mínimas que você tem que trabalhar, eu vou te pagar no mínimo X reais. Mas o quanto você produzir, você batendo isso de produção, eu vou te pagando a mais a remuneração. Então, isso a gente chama de salário por tarefa. Salário por tarefa é pegar salário por tempo, que não me interessa quanto produz, é pegar o salário por produção, que não me interessa quanto tempo você vai despender para produzir algo, e levar em conta os dois. Levar em conta o critério do tempo e o critério da produção. E aí a gente tem um salário por tarefa. A gente tem uma outra figura, uma quarta figura salarial, que é o salário progressivo. Você, ao invés de receber um percentual fixo ou um valor fixo, você cria uma escala progressiva de percentuais que você vai pagando. Então, você pode pagar, por exemplo, o trabalhador por metas.
Se você bater a meta X, eu vou te pagar tantos por cento. Se bater a meta Y, eu vou te pagar tantos por cento. Se você bater a meta Z, vai ser tantos por cento. Então, você recebe 5% pela meta X, que todo mundo bate. Vai ser 7% se você bater a meta Y, mas eu pago do total, pago 10% se você bater a meta Z, que é essa meta mais complicada. Algumas pessoas defendem que o salário por metas seria ilegal e seria um abuso do empregador que configuraria aí um abuso moral que você vai ter do trabalhador. Então, dentro dessa ideia, seria abusivo? Não necessariamente. Quando a gente está falando de metas que são atingíveis, factíveis, fazíveis, isso não é considerado abusivo. Você não tem aí como um abuso do trabalhador você cobrar metas dele. O que você não pode é utilizar essa meta como instrumento de pressão. Por exemplo, metas inatingíveis que nunca vão ser atingidas por ninguém, nem o empregador tem como essa meta ser atingida, mas o empregador diz, olha que vocês não estão batendo a meta, olha lá que se vocês não baterem a meta, vocês vão ser demitidos, olha lá o bilhete azul, olha o recurso humano chegando. Isso é considerado um assédio moral. E esse sistema de metas inatingíveis, ela pode ser encarado como um assédio moral, mas ele por si só não é assédio moral. Não é abusivo você considerar o pagamento de salário de uma forma progressiva e por metas, desde que as metas sejam atingíveis. Por exemplo, vou citar um caso para vocês que durante um ano todo, nenhum empregado conseguiu bater a meta, e que ninguém conseguia bater aquela meta, de fato, porque ela era inatingível. Só que, pela obra e graça de Deus, um dos empregados, num dado momento, conseguiu bater aquela meta, naquele ano. Ele deu muita sorte, foi uma confluência de fatores, ele, bateu a meta. Quando ele encaminha para o empregador aquele pedido para que seja entregue produto, e ele batendo a meta, o empregador diz, olha, só que não vai dar para cumprir porque eu não tenho estoque para isso. Mas calma lá, como é que você me impõe uma meta se você, empregador, não tem material para isso? Não é porque vocês nunca conseguem comprar, eu parti da premissa que vocês não tinham como cumprir. Então aqui é a típica situação de meta inatingível e que o empregador, que nesse caso fazia isso, ficava cobrando excessivamente dos trabalhadores, configuraria aí um assédio moral. Tanto é que esse trabalhador moveu a ação de assédio moral e teve indenização por conta disso. E o fator principal de prova para ele foi esse fato dessa meta, que era inatingível, que quando ele atinge, o empregador não cumpre. E aí fica provado que aquela pressão que era utilizada não era uma pressão normal do empregador, que exige do empregado que ele venda. Porque é normal o empregador fazer isso. O que não pode é fazer através de um assédio moral, de uma pressão no trabalhador que prejudique esse trabalhador. Então, não posso fazer isso. Para finalizar, a gente vai ter a figura aí do salário complessivo. O que seria o salário complessivo? Ao invés de você dizer, você vai pagar 15 mil reais, mais férias, mais 13º, mais FGTS, eu vou combinar uma coisa com vocês. Quem quer trabalhar para mim por um salário de 100 mil reais? Aí vocês dizem, eu topo. Você tem que abrir mão de férias, 13º, FGTS, INSS, todos os direitos trabalhistas, você vai receber um bloco, um valor único. Isso é considerado abusivo e ilícita essa cobrança. Você não pode realizar cobrança de salário, pagamento, melhor dizendo, de salário complessivo. O que acontece? Você ajusta algo que deveria ser teto, e num dado momento, o empregado judicializa contra você e o teto vira base. Então, ao invés de você botar tudo no valor único e não pagar mais férias, nem 13º, nem nada, tudo vai ser calculado sobre esse valor que você considerava como teto, que, na verdade, vai virar base de cálculo para adicionais, para férias, para 13º, FGTS e outros valores. Se tentou, na reforma trabalhista, colocar o seguinte, que quem ganhasse acima de 30 salários, poderia ter um salário complessivo, ou seja, ajustar com o empregador que ele não pagaria nenhum outro valor. E abaixo dos 30 salários seria ilícito. Não rolou,
esse tipo de proposta, não foi adiante, e não foi nem para o texto da reforma trabalhista, mas foi cogitada essa possibilidade, e amanhã pode ser que isso venha a virar texto de lei. Por enquanto, não é. A gente tem como salário complessivo um salário ilícito que é calculado como abusivo e que a justiça determina o pagamento de todas as verbas calculadas sobre esse bloco único, que é colocado como teto, que na verdade aí é um valor que o empregador não poderia estar pagando dessa forma. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Damasceno já tinha respondido. Deixa eu ver aqui a Lara. A gente tem que fazer conta, não, né? Lara, por enquanto, não se preocupe, mas eu vou cobrar algumas coisas de cálculo. Lara, eu vou mandar. Como eu tinha dito para vocês, hoje não dá para mandar, porque hoje é aquele dia infernal de dar aula de manhã, de tarde e de noite. Até amanhã eu mando isso para vocês, não tem problema. Tá bom? Se preocupe, não. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui a Bruna que ela perguntou. No teletrabalho, o salário é calculado por produção? Bruna, depende do ajuste. Eu posso, no teletrabalho, ter um trabalho por produção por tempo. Por exemplo, eu agora estou fazendo com vocês teletrabalho, estou prestando um trabalho à distância por uma aula sincrônica, que é o que a faculdade faz e determina que a gente faça, para dizer que é a mesma coisa da aula presencial, e de fato é. E aí o que acontece? Eu recebo salário por tempo. Meu salário é calculado por hora aula, que a faculdade vai calcular do mesmo jeito que seria a aula presencial, ela vai ter esse trabalho à distância. Tudo depende aí de ajuste. Você pode ter o teletrabalho por produção e pode ter o teletrabalho por tempo dispendido do trabalhador. A diferença é como controlar. No teletrabalho você controla que é o tempo que você está em exposição. Mas no home office, aí é mais complicado, você não consegue controlar o tempo do trabalhador. Então, você vai dizer, eu vou pagar por dia, por mês, para você, tanto de salário. E aí, nesse caso, você pode calcular dessa forma, ou por produção mesmo. Por exemplo, tem funcionário do judiciário, nada a ver com o direito do trabalho, mas funcionário do judiciário tem que fazer, por dia, 2, 3, 4 sentenças, porque está em teletrabalho. Se tivesse num fórum atendendo gente, teria que fazer 1, 2 sentenças no máximo. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer na iniciativa privada. Posso cobrar uma produção e pagar por produção? Pode, depende do ajuste. Mas se presencialmente era por tempo, é possível mudar por produção? É possível, desde que obedeça aquilo que a gente falou no começo, da inalterabilidade do contrato. Eu posso fazê-lo desde que eu faça bilateralmente e sem prejuízo ao trabalhador. Nesse caso, eu posso fazê-lo. Se eu fizer com algum nível de prejuízo ao trabalhador, mesmo que haja aceitação do empregado, do trabalhador, não vai valer. Então, se for um benefício ao trabalhador, eu posso fazer essa alteração. Mas se não houver benefício para o trabalhador, esquece que não vai rolar. Tá? O Robson está perguntando aqui para explicar o salário complessivo de novo. O que é o salário complessivo, Robson? Ao invés de eu chegar para você e falar, olha, qual é o teu salário? É R$5.000. Robson vai trabalhar para mim os 5 mil por mês. Tá? Ao invés de fazer isso, eu vou dizer, Robson, você vai receber 10 mil no mês, mas eu não vou recolher 8% de FGTS, não vou recolher 10º no final do ano, você não vai ter férias nem nada. O que seria o salário complessivo? Um bloco único em que você não agrega nenhum outro valor de direito trabalhista. Nem férias, nem 10º, nem adicional, nem nada. Você trabalhar 8 horas ou trabalhar 20 horas no dia, você vai receber aquele valor que a gente ajustou. Isso seria o salário complessivo. Um valor único que você não agrega nenhum outro valor, nenhum outro direito. Isso é ilícito, pelo menos por enquanto é ilícito no direito do trabalho. E aí se tentou na reforma, alguém fez uma proposta, mas era aquela coisa só de proposta de falar, não chegou a botar no papel e não foi aprovado, de salários de valores mais altos se permitir o salário complessivo. Eu não posso fazer isso hoje. Por quê? Porque é um direito indisponível e eu vou estar dispondo de um direito que é indisponível. Ok?
Tá explicado, melhor explicado, Robson? Se tiver alguma dúvida, vocês me avisam. Vamos lá. Mas é possível que esse acordo individual com salário 11 vezes maior que o mínimo, não é possível nem se fosse 1000 vezes maior do que o mínimo. Por enquanto, a gente não pode ter isso. Por enquanto. Aí, o que eu vi de discussão na época da reforma, que não rolou, era de 30 vezes. Se você tivesse 30 salários mínimos, seria acima disso, seria possível. Não rolou nada disso, a gente não tem isso aprovado, então se você ganhar um salário de R$1 milhão ou um salário de R$1.500, é proibido o salário complessivo. A gente não tem essa admissibilidade porque é um direito indisponível e o trabalhador dispondo vai ser nula essa disposição.